Eu acho que dessa vez nem preciso explicar sobre o que a gente vai falar aqui. Todo mundo conhece o Freddy Fazbear, o ícone de FNAF, o personagem principal, o animatronic que dá nome ao jogo, ou pelo menos era pra ser. Em 2014 saiu o primeiro Five Nights at Freddy's, em que a gente controlava um guarda noturno sobrevivendo em uma pizzaria. E você pode até falar que o Freddy nunca teve destaque e desde aquela época ele era só um animatronic qualquer, mas isso não podia estar mais errado. Nas duas, talvez nas 3 primeiras noites, o Bonnie, a Chica e o Foxy já vinham pra cima do guarda com tudo, mas uma coisa já chamava atenção. Um dos animatronics ficava lá no palco, parado só assistindo. Mas depois da terceira noite, pelo menos pra quem tava jogando naquela época, o Freddy se tornava o pior pesadelo. Um animatronic macabro que se escondia na escuridão e vinha até o escritório dando risada. Ele nem sequer aparecia na sua porta antes de atacar e era muito mais difícil de lidar do que os outros. Além disso, tinha um outro problema ainda maior. Enquanto você joga, dá pra entender que o Freddy gosta de andar na escuridão. E isso fica ainda mais claro quando... Não é nenhum absurdo dizer que essa cena é uma das mais icônicas de todos os jogos. Até quem não sabe nada de Five Nights at Freddy's conhece isso aqui. Dá pra ver claramente em FNAF 1 que o Freddy tem um puta destaque. Ele é o protagonista, o centro de tudo. E como se esse Freddy já não fosse legal o suficiente, ainda por cima o jogo escondia um segredo muito mais interessante. E eu sei que parece besta e não é nada demais falar sobre isso, mas o que o pessoal sentia quando encontrava o Golden Freddy em 2014 era absurdo. Hoje em dia, todo mundo sabe de cor e salteado tudo sobre esses jogos no estilo FNAF. Mas na época, só a experiência de estar preso no escritório sendo atacado já era aterrorizante. Agora, quando você estava focado, tentando sobreviver à noite com as portas fechadas, e do nada, um bicho sem olhos que você nunca viu antes, não sabe de onde veio, aparece no seu escritório, te mata e depois simplesmente fecha o seu jogo. Isso era tenebroso. Depois disso, sempre que um novo FNAF saía, o pessoal já esperava encontrar esse tipo de segredo ou mistério. Então nada nunca conseguiu ter o mesmo impacto de encontrar o Golden Freddy no FNAF 1 em 2014. Mas infelizmente, logo depois disso a decadência começou de um jeito absurdo. Ainda em 2014, saía o FNAF 2 e, uou, muitas novidades, uma versão melhorada do primeiro e principalmente com muito mais animatronics. Só que o que parecia uma puta novidade, algo que ia melhorar o jogo, acabou sendo só um tiro no pé. Porque mesmo com uma diferença ou outra, a maioria dos animatronics fazia exatamente a mesma coisa. Ele entra na sua sala, você coloca a máscara e ele vai embora. Esse simples detalhe já foi suficiente para tirar o Freddy do posto de protagonista e transformar ele em só mais um coadjuvante. Todos os 3 Freddys faziam exatamente a mesma coisa. O único um pouco mais diferente era o Golden Freddy, que também podia aparecer com um rosto no corredor, mas ele nem de longe tem o mesmo peso daquele Golden Freddy pavoroso do primeiro jogo. Aqui ele é só um dos trocentos animatronics, e isso é muito pouco para um personagem que era para ser o principal. Fora esses 3, também tem o Shadow Freddy em FNAF 2, mas ele é irrelevante. Só aparece sentado numa câmera e não tem nem de longe o mesmo impacto do primeiro Golden Freddy. E se isso já parece ruim, calma que piora muito mais, porque o terceiro jogo praticamente ignora que o Freddy existe. Ainda se chama Five Nights at Freddy's, mas ele não tá na capa, não pode te matar, e o pior de tudo, não é como no FNAF 2 em que, apesar dele ser um coadjuvante, todos meio que também eram. Tirando a Puppet, que tem algum destaque a mais, só que ela não se compara ao que é o Springtrap em FNAF 3. Aqui o Freddy foi resumido a só um fantasminha e é isso. Não que eu ache ruim essa ideia de FNAF 3 ser o guarda enfrentando diretamente o Afton, o assassino. Na real eu acho uma ótima, mas a gente tem que concordar que a partir daqui, o Freddy, que era a cara da franquia, começou a ser mais e mais esquecido. Tanto que em FNAF 4 o destaque vai pro Fred Bear, começando uma era em que o Golden Freddy deixa de ser só mais uma das versões do Freddy pra virar um personagem próprio com muito mais destaque que o outro.
Depois, em Sister Location, tem a Circus Baby. Em FNAF 6, o protagonismo é dividido em 4 animatronics, em que 2 ironicamente têm a cara do Freddy, mas meio que nenhum deles é o Freddy. Aí vem a Ultimate Custom Night dando destaque pro Andrew, Help Wanted com Glitch Trap. E em Security Breach dá até pra falar que ele finalmente voltou a ter um destaque e ser valorizado, mas assim, não é como se fosse um destaque bom que combina com o personagem. Ele foi do animatronic mais assustador do primeiro jogo, que se movia pelas sombras e tal, para um animatronic que é todo colorido, legalzão e é um superstar, é seu amiguinho e é chato pra cacete. Fora que depois disso, com Ruin, Help Wanted 2 e Into the Pitch, o Freddy voltou a ser esquecido. Em Secret of the Mimic, o negócio conseguiu ficar ainda pior porque ele nem chegou a aparecer no trailer ou nos teasers. E pelo que a gente sabe da história, corre um certo risco de ter um Five Nights at Freddy's sem o Freddy. E mesmo fora do universo dos jogos, seja no filme ou nos livros, ele continua sem destaque nenhum. Os maiores feitos do Freddy foram morder uma babá no filme, épico, e engolir a Charlie sem conseguir matar ela em The Twisted Ones. No fim, essa é uma discussão meio complicada porque nem de longe é a prioridade ou o maior problema de FNAF. Por um lado, eu não posso negar que ia ser muito legal ter um novo FNAF com grande destaque pro Freddy, tornando ele um puta bicho imponente e assustador. Mas por outro lado, não é como se muita gente se importasse. Eu sei que parece meio cruel falar isso, mas eu acho que ninguém hoje em dia abre um FNAF e pensa: meu Deus, eu preciso procurar o Freddy, preciso saber como ele é e o que ele faz. Só tem coisas muito mais interessantes e outros personagens 1000 vezes mais legais que o Freddy. Fora que, pelo menos por enquanto, parece um grande ponto positivo de Secret of the Mimic conseguir trazer um FNAF com personagens diferentes, sem ter que depender de sempre trazer uma nova skin dos mesmos animatronics de 11 anos atrás. Mas não deixa de ser estranho que a franquia Five Nights at Freddy's aos poucos tá perdendo o Freddy. Enfim, foi mal. Você deve ter notado que esse foi um vídeo bem diferente, mais curto que o normal. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas eu não tô muito legal. Então talvez tentar pegar o ritmo com alguma coisa mais simples seja melhor do que tentar de cara vídeos muito elaborados e no final acabar não fazendo nada, como tem acontecido nas últimas semanas. De qualquer jeito, se você tiver outras ideias de vídeos mais simplesinhos desse tipo, ia me ajudar bastante. E se você quiser ver os meus vídeos com mais frequência, eu tô postando todo dia no canal secundário. O link tá nos comentários. Mas por hoje é isso. Adiós.